Esse é Podcast, vem de Podcast. Esse é Podcast, vem de Podcast. Olá, povo do Pardalcast, cá estamos cumprindo o nosso compromisso e hoje vamos abordar referente à candidatura de Matheus e Bombeiro França, União Brasil, a coligação União Brasil, o Democracia Cristã, o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Esta é a coligação que tem como candidato a prefeito Matheus e candidato a vice Bombeiro França. O que é importante destacar aqui nesta coligação? Eu acredito que o Bombeiro França já diz como o próprio nome da chapa, é um bombeiro que concorreu O Bombeiro França ele já concorreu a deputado federal, fez uma votação interessante, é uma figura pública pela própria profissão e por ter sido candidato e por estar aí hoje, juntamente com o Matheus, buscando o espaço dele. Eu não quero fazer análise pessoal de ninguém, né? Porque ficam, o Pardal está falando de alguém mal. Não, nós estamos fazendo uma identificação do perfil e uma identificação rasa. Nós não estamos aprofundando, a gente está buscando, com esses vídeos e com essas conversas, trazer à baila, descortinar, como eu tenho dito, o cenário político de Torres, que às vezes os candidatos eles não expõem tudo que tem para mostrar para os eleitores. Então, eu agora falo do Matheus. O Matheus ele é um empresário também, né? Ele tem aí hoje a Rádio Atlântico Sul, enfim. E o que tem de interessante na questão do Matheus? O Matheus ele veio, se eu não estou enganado, de Cidreira, no governo Nilvia, na época PT, PCdoB, ele veio dessa origem mais à esquerda. E foi secretário no governo Nilvia, foi secretário no governo Carlos 4 primeiros anos e foi secretário também agora neste governo e saiu então para concorrer a prefeito contra o prefeito Carlos, contra o PP. E o que isso tem de positivo ou de negativo? Bom, quem tem que avaliar se isso tem de positivo ou negativo é o eleitor. Isso é um fato, eu não estou fazendo análise se isso é bom, se isso é ruim. Quando eu falo da esquerda, das incoerências que tem lá em Brasília, se tapeiam, se soqueiam e aqui se abraçam, é justamente para o eleitor entender que a questão ideológica ela só tem peso em determinados momentos quando convém. Quando não convém, passa por cima. Basta ver que aqui nessa coligação a gente tem um partido socialista misturado com um partido liberal. Então, a questão ideológica não está na baila, não está na pauta da eleição de Torres. São as questões de interesse, enfim, do candidato, do partido, da composição. E aí, quando eu falo que o Matheus ele esteve presente praticamente 12 anos como secretário, eu aqui não vou especificar quais secretarias, porque ele era bastante influente no governo. Bastante, temos vários vídeos nas rádios, pronunciamento dele na Câmara em defesa do governo Carlos. E o que causa estranheza para nós é o Matheus, agora durante esta campanha, estar apontando defeitos no governo Carlos, no governo do PP, como se ele não tivesse feito parte desse governo. E outra coisa que causa estranheza, para mim particularmente, e creio que para muitos eleitores, é que ele se apresenta como o sujeito que proporcionou diversas ações positivas no governo do PP, no governo Carlos. E as questões negativas, ele não tem participação. Ele era influente, ativo para construir, para fazer coisas boas. E as coisas ruins têm outro CPF, daí não é o dele. Isso para mim é negativo, eu não consigo visualizar a coisa dessa forma. Assim como
nas outras composições partidárias eu aponto essas incoerências, e aqui não é uma questão pessoal, muito antes pelo contrário. Matheus é um sujeito inteligente, é um sujeito articulado politicamente, e o que eu tenho oferecido para quem assiste os nossos vídeos são essas informações que tendem, pelo menos é a intenção, de produzir aí uma clareza para essa eleição. Então eu fico, né, e trago aqui essa composição política, né, que é a única estranheza que a gente pode ter mais, se for falar em questões ideológicas, mas como eu já disse, a questão ideológica em Torres ela foi deixada de lado, seria a questão de um partido socialista deveria estar numa outra composição que está muito mais à esquerda do que esta candidatura do Matheus, do União Brasil. Ô Pardal, vai ter a árvore aquela também? Ah, Coruja, vai ter. Não, aqui a gente tem um tratamento isonômico, aqui todo mundo vai ser tratado da mesma forma e não existe nenhum interesse de denegrir este ou aquele candidato. Existe sim a vontade de dar luz, transparência às candidaturas. Vamos lá. A coligação O Novo pelo Povo traz União Brasil, Democracia Cristã, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Esses partidos eles vão estar nessa nossa figura decorativa e ilustrativa do nosso vídeo para que a gente tenha uma visão, um entendimento melhor. E o reforço que eu faço é sobre as incoerências, tanto numa candidatura quanto na outra. Nós vamos, em breve, fazer o próximo vídeo de amanhã, vai ser sobre o partido do PP, a coligação Nasser e Tubarão, enfim. Né? O que eu vejo, assim? O que eu vejo de importante para a gente destacar? A política, ela é a forma, ela é a maneira da gente construir uma cidade melhor. Eu acredito que a gente precise ter um planejamento político para a cidade, que seria muito importante a gente poder pensar a cidade a curto, a médio, a longo prazo, onde a população contribuísse com a sua opinião, né? As demandas dos bairros, a gente percebe uma insatisfação da população em algumas áreas, como saúde, como educação. E aí eu vou tratar, salvo o melhor juízo, a candidatura do Matheus como uma extensão da candidatura do atual governo. Vamos dizer que é um pedaço, uma costela. Vamos pensar que pode ser aí uma fração. Bom, mas não pode ser, Pardal, porque o candidato se apresenta como uma oposição ferrenha, agressiva às vezes. Pode. Mas na verdade, todas as ações que ele apresenta no seu plano de governo, na sua campanha, tem tudo a ver com o atual governo. Ele fez parte do atual governo, fez parte dos últimos 3 governos da cidade de Torres, e as ações positivas que ele apresenta fazem parte do governo, do contexto como um todo. E aí eu fico perguntando, bom, se eu faço parte de um governo e nessa participação ativa, que eu me apresento nos meios de comunicação, que eu defendo o governo, que eu dou depoimento, eu não posso agora, enquanto candidato, querer convencer a população que eu não fiz parte do governo. Porque aí que está o engodo, aí que está a enganação. Seja de má fé ou não, para mim é o que transmite. Então, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver o candidato Matheus dizendo, olha, eu fiz parte do governo, a gente deixou de fazer muitas coisas, essas coisas que estão aí, essas demandas da população, eu também tenho responsabilidade de não ter acontecido, eu podia ter feito e não fiz. Bom, se eu fiz o que digo que fiz, eu também tenho que assumir aquilo que não foi feito, salvo o melhor juízo. Então, é um entendimento político que quem já administrou, né, eu
já estive na prefeitura, no executivo, como vice-prefeito. E eu vejo que fica difícil uma pessoa se apresentar enquanto secretário como um ente, como uma figura extremamente ativa, capaz de se considerar o ator principal em diversas ações e ao mesmo tempo dizer, olha, o que tem de ruim não tem nada a ver, só tem a ver com o que tem de bom. Então é nesse sentido que eu acho que o candidato Matheus está pecando. Mas, como eu já disse, ele é um sujeito articulado, é um candidato inteligente, e essa experiência que ele traz da prefeitura, de todos esses 12 anos, bom, devem somar sim para um futuro governo, se eleito for. E é isso que a população tem que entender. Mas o que eu não posso concordar, e aí posso até dizer permitir, sem tentar contribuir, é dizer, olha, eu estou aqui no bairro, isso aqui que não foi feito, é culpa do governo do PP, é culpa do governo Carlos, eu só estava lá para fazer coisa boa e as coisas ruins é outro pai, é outro dono. Não, né? Não. 12 anos no governo do PT, governo Nilver, o Matheus fez parte, governo Carlos, primeiro 4 anos, e governo Carlos, segundo mandato. Então, fica aqui o registro dessa situação real, desse fato, e que essa composição partidária, eu não vejo algo tão grave de incoerência, mas existe essa questão do socialismo no meio do liberalismo, do capitalismo, são essas coisas de que lá eu brigo porque eu quero mais isso, eu quero mais meio ambiente, eu quero mais políticas para a criança e para o adolescente, eu quero mais política para o pobre, e aí tu te junta com quem diz, não, eu quero mais agricultura, eu quero mais política para o rico. E esse choque de interesses, ele prejudica a população. Enfim, deixo aqui toda essa demonstração de indignação, não com os candidatos, mas com essas incoerências. E torço para que Torres tenha o prefeito eleito o melhor possível e o melhor para Torres. Um abraço, amanhã vamos falar sobre a coligação PP, Nasser e Tubarão. Forte abraço, até amanhã. Esse é o Podcast, vem de Podcast. Esse é o Podcast, vem de Podcast.